Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aos conteúdos de Química da primeira série. Sou a professora Núbia Mello e o tema da nossa aula de hoje é reações químicas. Nós vamos estar falando sobre os rearranjos das moléculas envolvendo as equações químicas, vendo os reagentes e os produtos, ok? Então vamos relembrar, o que são reações químicas? Nós temos as reações químicas quando ocorre uma mudança ou transformação em uma substância em que a constituição da matéria é alterada. Dizemos que este é um fenômeno químico, ou seja, ocorreu uma reação química. Neste caso, o que acontece? Os átomos permanecem praticamente intactos, o que ocorre é que eles são rearranjados em novas moléculas. Esse rearranjado, como que acontece? As ligações químicas que unem os elementos são quebradas e novas são formadas. E como que isso acontece? Novamente, quando vocês trabalharam com as ligações químicas, o que a gente pode observar? Para que um elemento químico se una ao outro, eles querem estabilidade eletrônica. E esse elemento químico ele vai ter estabilidade eletrônica quando ele tiver 8 elétrons na camada de valência. Então, as ligações químicas ocorrem também por conta dessa transferência de elétrons ou esse compartilhamento de elétrons entre esses elementos químicos que formam as substâncias, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui uma reação química, nós temos os reagentes aqui no primeiro membro, temos o produto no segundo membro. Então, nós temos aqui duas moléculas de H2, então ela está representada aqui, né, de branco, e temos duas moléculas de O2 representadas na cor laranja. Então, o que a gente pode observar? A mesma quantidade de átomos dessas substâncias no reagente, elas são as mesmas no produto. Então, o que a gente pode observar? Teve aqui a quebra de ligações químicas das moléculas de H2, teve a quebra das ligações químicas do O2 e tiveram a formação de novas ligações químicas, que aí a gente pode falar sobre o rearranjo dos átomos. Então, o que a gente pode observar? Ocorreu uma reação química em que foram necessárias 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água e os átomos não foram alterados. Então, a gente utilizou aqui a cor só para facilitar o aprendizado. A gente sabe que os átomos eles não são coloridos, mas se a gente observar, não teve alteração na cor, não teve alteração no tamanho e nem na quantidade, justamente para falar que quando a gente tem um rearranjo de átomos, nós temos quebra de ligações químicas e formação de novas ligações, ok? Então, a gente vai ver aqui. E para a gente falar da química, a química ela tem uma linguagem. Então, assim como na língua portuguesa, na matemática, tem a simbologia para a gente trabalhar essas ciências, na química a gente tem os símbolos. E quando a gente fala de reações químicas, a simbologia que representa essa reação é chamada de equação química. Então, na equação química, a gente vai ter quais são as substâncias presentes nos reagentes e nos produtos, qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias, qual é a quantidade de átomos de cada elemento químico e qual é a quantidade em mols que vai reagir para ter a formação de novas substâncias, ok? Então, o que é a equação química? Para representar de maneira universal e de forma mais prática, essa e outras reações mais complexas foram criadas as equações químicas, que é uma linguagem da química, ok? Isto é, uma representação simbólica e abreviada de uma reação química. Então, qual é a regra geral para uma equação química? Nós vamos ter sempre primeiro os reagentes no primeiro membro, formando os produtos. Então, isso aqui é regra geral. Toda reação química nós teremos reagentes e a formação de produtos. Então, o que vamos ter aqui? Reação química, nós temos as equações para identificá-las, para representá-las. Representação gráfica, nós temos aqui 2 substâncias no reagente, o sinal de mais está indicando que elas estão reagindo entre si, no lado dos reagentes. E no lado do produto, esse sinal de mais representa que foram mais de 2 substâncias formadas, ok? Então, primeiro membro, sempre serão os reagentes.
segundo membro sempre serão os produtos, ok? Então, nós temos aqui, quais são os componentes de uma equação química? Então, na equação química, nós teremos a parte química, que é quando a gente trabalha as substâncias. Teremos a parte numérica, que é para a gente identificar o coeficiente estequiométrico e o índice. E teremos a parte simbólica, que são os símbolos que vai representar o estado físico da substância, se houve liberação, se houve precipitação, e a gente vai estar vendo cada um deles, ok? Na parte química, nós podemos ter somente o elemento químico isolado, quando ele é representado pelo seu símbolo. Substâncias simples é aquela substância formada pelo mesmo tipo de elemento químico. Substância composta, formada por elementos químicos diferentes. Parte numérica, nós teremos os coeficientes estequiométricos. Ele sempre vem na frente da substância e vai indicar sempre o número de mols. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 mols da molécula de H2. Na parte numérica, nós também teremos o índice, que é esse aqui, ó, o 2. O número 1, quando a gente trabalha tanto coeficiente estequiométrico, como o índice, como o número de Knox, quando o número é 1, ele não vai aparecer, ok? Então, aqui nós temos 2, o índice 2 pertence ao hidrogênio, índice 1, que não vai aparecer, pertence ao hidrogênio, ok? Parte simbólica, o que a gente pode ter numa equação química de símbolo? Nós teremos os símbolos que indicam qual é o estado físico dessa substância. Então, a gente pode ter lá sólido, líquido, gasoso, vapor, aquoso, gente. O aquoso é quando nós temos, toda vez que aparecer aqui aquoso, vai representado pelo AQ, e aqui está indicando para a gente que a água é o solvente, ok? E aí teremos aqui aquelas reações químicas que tem aquecimento, tem liberação de luz, vai conduzir corrente elétrica, vai apresentar catalisador. E uma coisa bem interessante, quando a gente trabalha com os gases, nós podemos ter tanto o G, para representar que ele é um gasoso, quando tiver formação de gás, a gente pode ter esses 2 tipos de seta, para cima ou um pouco aqui na vertical. Quando a gente trabalhar e ter formação de precipitado, a gente vai ter a setinha para baixo ou inclinada assim também para baixo, ok? E quando a reação ela for reversível, o que significa? Nós teremos 2 velocidades de reações. Nós teremos a velocidade da reação direta, que é quando a gente tem 2 reagentes formando os produtos, e a indireta, que é quando a gente tem produto formando reagentes. E ela é chamada de uma reação reversível, ok? Então, essa é a composição ou os componentes que estarão presentes quando a gente tiver uma equação química, ok? E aí teremos também os sentidos, como a gente viu anteriormente, a reversível e a irreversível. Quem é a reversível? Ocorre simultaneamente nos 2 sentidos, formando o produto, formando reagentes. A irreversível ocorre em um único sentido. Então, aqui a gente pode observar a diferença aqui na setinha, ó. Quando ela for irreversível, ela terá só uma seta indicando formação de produto. Quando ela for reversível, ela terá 2 setinhas, ok? Que aí vai indicar velocidade 1, velocidade 2, que está relacionado à reação direta e à reação indireta, ok? Teremos também o desenvolvimento de calor, vai ter apresentando. E aí nós temos 2 tipos de reações químicas que precisam de calor, né? E trabalha com esse termo. Nós temos a reação exotérmica, que como a gente viu, é a que libera calor para o meio ambiente quando acontece a reação. Teremos a reação endotérmica. Esse tipo de reação química é necessário que a gente forneça calor a ela para que ela ocorra, ok? Então, ela vai receber ou consumir calor do meio ambiente. Então, vamos ver aqui. Pense e responda. Qual o nome, só para a gente revisar agora, qual o nome das 2 partes de uma equação química? Então, nós sabemos hoje que é reagentes e produtos. Reagentes representam o primeiro membro, produtos, segundo membro. Qual a diferença entre o índice e o coeficiente estequiométrico? E como se sabe qual é um e qual é o outro? Então, nós temos aqui
O índice indica a repetição ou a quantidade de elementos químicos presente na substância e ele sempre fica na parte inferior do símbolo desse elemento químico. O coeficiente estequiométrico ele vai indicar a quantidade de moléculas que tem dessa substância ou o número de mols, ok? Qual é o índice e o coeficiente da molécula? 4H2SO4. E qual a quantidade de cada elemento químico? Então, a gente vai estar identificando aqui nesse exemplo quem é o coeficiente estequiométrico e quem são os índices. Então, aqui, nós temos que o índice é o número 2 aqui do H, o 1 do enxofre e o 4 do oxigênio. Então, o índice nós temos 2, 1 e 4. Quem é o coeficiente? O número que vem na frente da substância. Então, aqui, 4, ok? Qual é a quantidade de cada elemento químico? Aqui nós temos 4 moléculas dessa substância. Então, como nós sabemos que tem 4 moléculas dessa substância, a gente precisa multiplicar o coeficiente estequiométrico pelo índice que representa cada elemento químico. Então, o hidrogênio aqui, ó, tem 8, porque 4 vezes 2, 8. O enxofre, o índice é 1, então 4 vezes 1, 4. E o oxigênio tem o índice 4, 4 vezes 4, 16. Então, o total de átomos que nós temos nessa substância é igual a 28, ok? Então, vamos para o exercitando. Primeira questão 1. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a seguinte reação química. Então, nós temos aqui a reação química. Nós temos aqui o primeiro membro, os reagentes. Segundo membro, os produtos. Então, quem são os reagentes e os produtos dessa reação? Então, os reagentes é quem está no primeiro membro, então vai ser AgBr. Produto, nós teremos no segundo membro, então, átomo de prata e os elementos químicos bromo, ok? Quem são os coeficientes estequiométricos? Então, nós temos aqui, ó. Aí, nesse caso, é interessante a gente observar o seguinte. Quando a gente pede os coeficientes estequiométricos de uma reação, você vai olhar para toda a reação. Tanto os reagentes como os produtos e vamos identificá-los de todos eles. Então, nós temos aqui que o coeficiente é 2, aqui dessa substância do reagente, 2 desse elemento químico aqui no produto e como não aparece o número, é 1 desse outro. Então, quem são os coeficientes estequiométricos? 2, 2 e 1. Então, na aula de hoje, a gente trabalhou sobre o rearranjo dos átomos em uma reação química. A gente identificou quais são os coeficientes estequiométricos e os índices. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!